Olá, pessoal. Vamos começar aqui ó, um outro assunto, né, que é diluição. Só que esse assunto de diluição, ele usa muito as fórmulas que nós já tínhamos visto anteriormente. Quais são elas? De concentração comum, né, título, densidade, né, e a concentração em quantidade de matéria, que é a molaridade. Tá? Então, nós vamos usar também essas fórmulas e, claro, o que nós precisamos também usar, que nós usamos para resolver as questões dos itens anteriores, nós vamos precisar todos, quer dizer, as escalas matemáticas, tá? Isso vai ter que estar nas nossas mãos. E sempre, pessoal, vocês têm que ter uma calculadora do lado de vocês, tá? Para vocês entenderem. Mas é óbvio que eu aconselho que vocês façam depois, tentem fazer os procedimentos normais, porque vocês sabem que em provas, né, de Enem vocês não vão usar calculadora, então você tem que aprender. Aqui nas nossas aulas você pode usar, mas aí eu aconselho aqueles que querem seguir um caminho mais para frente, tá? A aprender mesmo, fazer na munheca, tá? Porque é assim que a gente começa, tá? Errando, acertando e tirando as dúvidas quando for necessário, tá bom? Então, bora começar aqui. Eu peço a vocês também que mais tarde, quando nós terminarmos aí de fazer os exercícios, né, as explicações, eu vou fazer uma explicação a respeito do que eu vou postar no Google Forms, que é o material impresso, né, que já está na escola. Estamos no terceiro bimestre, na terceira atividade, e aí, para você fazer essas atividades corretamente, você tem que prestar atenção nos vídeos que eu vou postar aqui. É claro que tem outros vídeos bem melhores que os meus, né, no YouTube, e vocês têm que procurar. Vocês estão, né, com a tecnologia do lado de vocês, procurar, ou então se informar com alguém que sabe, e assim por diante, pessoal. É assim que a gente consegue passar por esses problemas que estamos passando agora, tá bom? Então vamos lá. Então, diluição. Primeiro a gente tem que entender o que é a diluição, tá? Diluição, toda vez que você vai diluir uma solução, lembrando, olha só, uma solução, eu tenho soluto, solvente, tá? Por exemplo, você pode sempre imaginar água com sal, você está misturando um copo de água, água com sal, água com açúcar, alguma coisa, tá? Então a água aqui para nós, né, geralmente nós vamos usá-la como solvente, né, tá? Mas nós já falamos também a respeito das definições de solvente e soluto, tá bom? Então, quando eu boto o sal na água, eu estou fazendo, né, estou criando uma solução, né, que eu tenho um solvente que é a água, soluto que é o sal, né, no caso, tá? E aí, quando eu misturo, eu tenho uma solução. Olha só, estou misturando, estou juntando as duas, né? Então, quando eu coloco uma quantidade de soluto no solvente, eu tenho o que eu chamo de concentração. Eu preciso informar quanto de soluto foi usado e quanto de solução eu estou usando, tá? Para isso, eu preciso, claro, das medições, volume, a escala de ml, né, de litro, centímetro, o metro cúbico, e a massa, o grama, ok? Então, eu tenho que estar em mente essas escalas aí, tá? Então, olha só, a diluição de soluções, na definição, nós temos o seguinte, que é um processo de adição de mais solvente em uma solução. Olha só, mais solvente, falando quimicamente, tá? Solvente aqui, no caso, a gente está dizendo que é a água, tá bom? Então, na diluição, a massa de soluto, olha lá, a massa de soluto, quer dizer, o sal aqui do nosso exemplo, mas olha lá, aqui eu estou usando, olha, o sal, ó, sal de cozinha, NaCl, tá? Eu estou colocando uma quantidade aqui, olha, 50 gramas, ok? E eu já tinha, claro, 200 ml de água, olha só o que eu tinha antes, tá bom? Aí o que é que está acontecendo aqui, pessoal, que vocês têm que entender? Que a massa de sal continua a mesma, olha lá, tá? A massa do soluto, o sal, continua a mesma. O que foi que aconteceu aqui? Na verdade, eu tinha 200 ml de água e eu acrescentei, olha só, eu adicionei, tá? São esses sinônimos que a gente usa, tá? Acrescentei mais 300 ml. Então, vejam que esse resultado aqui, tá? Esse resultado aqui de 500 ml foi o quê? 200 que eu já tinha, quer dizer, antes, tá? 200 que eu já tinha antes, e o que foi acrescentado, tá legal? O que foi adicionado. Então, no final, claro que eu vou ter uma soma, né?
aqui a quantidade de solvente, no caso é a água, 500 ml, mas a massa permaneceu constante. É isso que eu quero dizer para vocês aqui, olha, que eu tenho que entender logo antes. Então, a massa de soluto antes, quer dizer, o sal, olha lá, 50 gramas, permaneceu o mesmo, tá legal? Essa é a massa de soluto, que permaneceu o mesmo. Então, antes é igual a depois. Consequentemente, certo? Eu tenho que pensar o seguinte, que o número de mols, certo? Ele é diretamente proporcional à minha massa, tá? E o peso molecular, o peso atômico da substância. Então, se a massa antes e a massa depois são iguais, eu posso concluir também que o N1 antes, certo? N1 antes é igual depois. Ou seja, ele não se modifica, tá? Ele não vai se modificar também, tá legal? Então, as fórmulas que valem para massa, certo? Para massa, vão valer também para o número de mols, para a gente concluir, tá? Justamente por causa que eles são diretamente proporcionais. Então, o que eu tenho que entender aqui? Que uma diluição, eu só acrescento, na verdade, o solvente. O soluto fica constante, tá? Não se altera. As fórmulas, quais são as fórmulas que eu vou usar? Preste atenção. Eu vou usar bem mais, mas aqui eu estou dando o exemplo só de 3, tá? É a concentração, preste atenção. Concentração comum, que é igual a massa sobre volume, certo? Eu tenho a molaridade, ou a concentração em quantidade de matéria, que é a molaridade, e tenho também o título, que eu falei para vocês, olha, que é o M1, que é a massa de soluto, pela massa da solução, sem índice. Tá? São esses 3 aqui que eu vou usar. Tá? Então, se eu for concluir através de massa antes e massa depois, veja aqui, olha, concentração comum. Tá? Eu retirando aqui, olha, só para demonstrar para vocês, tá? Vocês podem fazer isso com calma para saber como foi que surgiu essa forma. Você vai tirar aqui o valor, olha, de M1, tá? Aqui você vai tirar o valor de N1, certo? E aqui de M1, certo? Você tem que entender aqui o que está acontecendo. Então, olha lá, quando você tira aqui o valor de M1, vai ficar o quê? C vezes V, tá? Então, tá aqui, olha. Então, antes, ou início, né, no início, e depois, tá legal? Então, antes e depois são iguais, tá? A molaridade, olha. Molaridade, você for tirar o N1, tá? Manda o V lá para o outro lado, vai ficar M multiplicado por V, certo? E aqui você vai ter, olha, tá? O antes e depois, o início, final, tá? Você que sabe como você arma, mas você tem que entender que eu tenho o antes e depois. Você está fazendo uma diluição, tá? E aqui, o título, olha. Você vai tirar o valor de M1, você vai ter o título vezes o M, que no caso aqui eu estou considerando o M da solução, tá? A solução antes e o depois, tá legal? São essas fórmulas que a gente vai usar aqui nesses nossos exercícios. É claro que tem a densidade, tá bom? Aí depois a gente vai concluindo com os exercícios quando forem mais bem elaborados e tal, eles envolvem todas essas concentrações, tá? Então, eu tenho um exemplo aqui, certo? Preste bastante atenção porque vocês vão usar esses exemplos sempre, tá legal? Para resolver as questões do Google Forms ou do impresso, tá? Então, você só tem, novamente, leia com atenção, retire os dados, certo? Pegue as informações corretamente, tá? Então, lembrando que na diluição eu tenho sempre antes e depois. Você sempre vai ter que fazer uma equação, tá? Então, vou demonstrar aqui para vocês uma arrumação, né, que eu posso fazer, tá legal? Então, eu tenho que verificar que esses dados, é interessante eu destacar esses dados, olha, tá? Por exemplo, eu vou ler aqui, olha. Qual a concentração, né? Calcule a concentração molar de uma solução obtida a partir, olha, tá? Quer dizer, isso daqui era que eu tinha antes, tá? A partir de 1000 ml, eu tinha 1000 ml, né, de solução, aí ele deu essa concentração aqui, olha, solução de nitrato de potássio, nitrito de potássio, tá? 0,3 molar, a qual são acrescentadas 500 ml, olha, isso aqui é volume também, tá? Então, olha só, eu tinha antes 1000 ml, certo? E acrescentei mais, olha, acrescentei
mais 500 ml de água pura, tá legal? Quer dizer, fiz uma diluição, né? Eu aumentei o volume, tá bom? Então, o que é interessante aqui eu saber destacar? Olha, esse volume é antes, tá? Esse volume é antes, posso botar um A, o inicial, a gente sabe, tá? E esse volume é o que foi adicionado, tá? Isso foi adicionado ao volume anterior, então você tem que saber isso daqui, tá? Então, olha só, para não ficar muito complexo, certo? Fazer dados aqui, bom? Então, eu poderia tirar, olha, o que é que eu tenho antes, tá? O que é que eu tenho antes, olha? Antes, certo? Antes eu tinha o quê? Eu tenho o volume, olha, tá? Que é 1000 ml. Aí você diz assim, pô, eu tenho que passar isso daqui para litros. Se você quiser, você passa, tá ok? Mas, como eles estão na mesma unidade, olha, ml, ml, e eu tenho uma proporção, não necessito passar isso daí para litro. Mas, se você quiser, é sempre bom. Eu vou deixar aí, vou fazer as duas maneiras para você verificar. Olha lá. E a molaridade antes. Qual é a molaridade antes? Molaridade, poderia ser concentração, poderia ser título, tá? Preste atenção. Então, essa unidade aqui é de concentração e quantidade de matéria, muito cuidado, tá? Então já tem que saber qual é a fórmula que eu vou usar, tá bom? E depois, o que aconteceu depois, olha, tá? Depois, como eu tenho a molaridade, bora ver, qual foi o volume que eu tenho lá? O volume depois, eu não sei, eu sei o quanto foi acrescentado, tá legal? Então, olha lá, pessoal, tá? Esse volume aqui foi o adicionado, muito cuidado, tá? Acrescentado, vou botar aqui. Não é preciso, isso daqui eu estou escrevendo só para você entender, tá? Isso foi o que foi adicionado, tá? Então, pessoal, o volume depois, olha, o volume depois que eu quero que você entenda é isso, tá? Ele tinha antes, olha, era 1000 e foi acrescentado 500, tá? Então, no total aqui eu tenho 1.500 ml, tá legal? O volume depois. Eu tinha 1000, acrescentei 500. Então, muito cuidado com isso aqui. E ele quer saber a molaridade final. Olha. Tá legal? Então, se você entender isso que eu estou fazendo direitinho aqui, você vai entender o resto. Então, olha lá. Não é necessário eu passar aqui, como eu falei para vocês, para litro. Mas se você quiser, você passa. É bom que você passe. Olha. 1000 ml é igual a 1 litro. Tá? 500 ml é igual a 0,5 litros. Só você usar a escala. Não estou adivinhando aqui nada, tá? Aqui 1,5 litros. Se você quiser, use isso, tá bom? Se não, vou mostrar para vocês que não é necessário, tá? Então, bora fazer aqui para ficar um negócio legal. Tá bom? Então, olha lá. Antes, tem que ser igual a depois. Ó. Massa, hein? Cuidado. Então, vamos lá fazer. Como eu estou usando a molaridade, eu vou usar aqui, olha. Aí eu vou lá para a fórmula. Olha. Vou lá qual é a fórmula que eu vou usar? Vou usar essa daqui, olha. Tá? Vou usar essa fórmula aqui, olha. Eu vou botar para lá. Aqui retornar. Tá? Então, antes. Então, como eu já escrevi aqui antes, não vou escrever os valores, tá? Se você quiser, você coloca, não é preciso. Bom, vou colocar aqui, só para você colocar esse azinho, senão vocês podem fazer maior confusão. Você já escreveu ali, não tem necessidade. Mas aí, bora lá. Tá aqui, ó. Tá aqui a minha fórmula, tá bom? Então, você vai botar os valores, olha. Que é o volume que eu tenho antes, tá? Bora usar aqui, se usa 1 litro, se você for usar 1 litro, cuidado, tá? Então, bora usar primeiro o 1000 ml. Vocês vão ver que vai dar o mesmo valor, certo? Molaridade antes.
Olha aí, estou usando ml. Tá? Volume depois, olha. O volume depois foi isso aqui, olha. O volume que eu tinha antes e acrescentei 500. Tá? Então vai dar 1.500. Por que, pessoal? Tanto faz eu passar para litro como para ml. Se eu estou usando esse daqui em ml, olha. Se eu estou usando XML, eu estou igualando aqui, olha, YML, tá? Eu vou cortar esses valores. Então, tanto faz eu passar para litro, como ficar em ml, mas os dois têm que ser iguais, porque eu tenho uma proporção, tá? Isso aqui é matemática, tá bom? Mas eu vou fazer dos dois lados para você verificar que não vai ter problema nenhum nisso daí, tá? Então, primeiro eu estou fazendo com ml. Então, quando você for resolver, pessoal, tá? Você faz aí, isso é matemática, tá bom? Então, aqui, ó, vai dar 1.000 vezes 0,3, vai dar 300, certo? Dividido por 1.500. Cortando aí os zeros, vai ficar 3 sobre 15. Né? Que você fazendo isso daqui direitinho, vai dar 0,2. 0,2 o quê? Olha, como eu estou usando molaridade, eu vou usar essa unidade aqui, olha, tá? Mol por litro. Aí você diz, pô, mas eu não usei litro. É, mas a unidade, ela permanece, tá? Então, se você estiver se enrolando, olha lá, eu vou fazer aqui a mesma coisa. Isso é só uma outra forma. Eu vou usar aqui o de vermelho, olha, para usar para vocês verificarem. Vou botar aqui outra forma. Vocês verificarem que, se vocês forem passar para litro, usarem litro, não vai botar outro valor, vai dar a mesma coisa, justamente por causa daquele fator matemático, né? Que eu expliquei para vocês. Então, olha lá, por exemplo, vou botar novamente aqui. Agora eu vou usar em litros, olha. Vai dar, claro, tem que dar a mesma coisa, certo? Então vamos lá, vai dar 1 litro, olha. Vou passar 1 litro, 0,3, tá? Volume depois, vou usar isso aqui agora, 1,5, tá? Molaridade depois, vai dar 0,3 dividido por 1,5. Você jogando isso numa calculadora, tá? Você vai achar, claro, o mesmo valor, tá? O que acontece por causa da matemática, né? Das unidades matemáticas, tá bom? Então, isso daqui é a mesma coisa que esse, hein? Tá? Esse daqui eu deixei em ml e esse daqui eu passei para litros, tá bom? Se você for confundir, passe tudo para litros, é melhor. Passe tudo para litros, que é melhor, você nunca vai errar, tá? Eu deixei aqui em ml porque as duas unidades já estavam em ml, tá ok? Vamos para outro tipo aqui. Olha lá. Conclusões finais que você tem que entender. Olha lá. Diluir uma solução significa adicionar a ela, claro, uma porção do próprio solvente. Foi o que a gente fez, olha. Tá? Estou acrescentando somente. Tá? E aqui a massa de soluto, olha, permanece a mesma. Logo, a massa de soluto igual também ao número de mol de soluto. Tá? A única coisa que está variando aqui vai ser isso, olha. Volume final, acrescentado, né? Do volume inicial e a concentração inicial, tá? Mas o soluto continua o mesmo. Que diluição aqui, só para vocês saberem, olha, posso usar aqui inicial, final, tá? Início, final, certo? É uma maneira que a gente tem de se organizar, mas aqui eu tenho sempre as mesmas proporções, tá? Antes, depois, tudo a mesma coisa, tá bom? Concentração, olha, como é que a gente vai fazer uma concentração? Concentração, você consegue adicionando o soluto, tá? Mas aqui no caso eu tenho o mesmo soluto, né? Eu estou fazendo soluções com o mesmo soluto. Então, aqui na concentração, você consegue, colocando mais soluto,
ou evaporando. No nosso caso aqui, a gente vai evaporar, tá? Porque eu tenho que manter essa quantidade de soluto igual, olha, permanece igual. O que eu estou variando é sempre o solvente. Sempre é o solvente que eu estou variando, tá? Então aqui eu vou evaporar, né? Vou evaporar, ou seja, vou usar uma chama aqui, vou deixar por muito tempo assim que a água vai evaporando, tá legal? Então você vai evaporar, olha só, ao contrário da diluição, né? Antes eu adicionava, né? Adicionava uma quantidade de solvente. Aqui no caso, esse volume final aqui, ele era aumentado, tá ok? Já na evaporação, olha, quando evapora, a gente vaporiza, né, ou evapora a substância, o que é que vai acontecer? Vai acontecer uma diminuição, olha, tá? Essa daqui vai diminuir em relação ao início, tá? Em relação ao inicial. É isso que você tem que entender. Então, na diluição, o que é que eu tinha? Eu acrescentava, tá? Eu acrescentava um valor, tá legal? A mais, certo? Se fosse 200 ml. Aqui, no caso, ele é retirado. Na vaporização, ele está sendo retirado, né? Está evaporando, está sendo retirado, tá? Então, muita atenção para esses sinônimos que são usados, tá legal? Então, olhem só, consequentemente, o que, é que vai acontecer? Tá? Bora fazer um exemplo aqui. Então, novamente, olha, isso daqui poderia ser concentração comum, a gente vai ler aqui. Uma solução de glicose, que é o açúcar, contida em um becker, perde água. Becker é um copo, tá? Você pode imaginar um copo, só que em química ele é todo graduado. Assim. É um becker, perde água por evaporação, olha, já está dizendo aí, está perdendo água. Então, para depois, antes e depois ele está perdendo água, evaporou, né? O que tinha antes. Até restar um volume de 100 ml, passando a concentração para 0,5 mol por litro. Então, olha só, pessoal, tudo aqui é o que eu estou falando para vocês, antes e depois, olha, antes e depois, tá? Então, eu tenho os valores aqui, vejam que ele está usando aqui a molaridade, olha, tá? Então, isso daqui é a molaridade antes, como a gente está usando essa nomenclatura, olha, antes, tá legal? Isso daqui é o volume que restou, olha, tá? Esse é o volume que restou. Não vou escrever aqui volume, porque tem que ficar claro o que aconteceu. Tá? E restou. Bora botar final aqui. Tá? O volume final, ou seja, foi evaporado. Eu tinha antes um certo volume, e aí desse volume foi evaporado alguma coisa que se perdeu, né? Perde água, tá dizendo. Perde água, ele está dizendo todinho aqui a situação, tá? Perde água por evaporação até restar um volume de 100 ml. Então, olha lá, pessoal, eu poderia logo dizer assim, olha, se ele perde água, então o volume depois, olha só, o volume antes, tá? O volume antes, posso fazer umas conclusões aqui, peraí. Posso dizer aqui que o volume antes, olha, o volume antes, ele vai ser igual, tá? O volume que foi evaporado, mais o volume que sobrou, olha, depois, certo? O volume antes, é simplesmente isso. Eu tinha um certo volume, olha lá, tinha um certo volume, por exemplo, aqui no caso desse exemplo, olha, 500 ml, foi evaporado 200 ml, sobrou 300 ml. Ou seja, esse volume antes, olha, esse volume antes, o que é esse volume antes? É o volume evaporado, olha, evaporado, mais o volume que sobrou, volume depois, tá? Olha lá, o volume evaporado não foi 200? O volume depois foi 300? Tá? Aí eu vou ter que o volume, né, anterior, 500 ml, como a gente sabia, tá? Então é assim, olha, volume antes é a somatória dos dois, o que foi evaporado e o que sobrou, tá? Então tá aqui, olha. Então eu tenho, olha só, antes, bora fazer a nossa continha aqui. Antes eu tenho o quê? Bora ver o que é que eu tenho, tá? Volume antes eu tenho? Não. Lembre-se que eu vou jogar nessa fórmula aqui, ó, tá? Antes e depois. Sempre façam isso, que aí vocês não vão se enganar,
As fórmulas, aí você bota a fórmula que você vai usar. Qual é a fórmula que você vai usar? V antes, M antes. Por quê? Porque ele está dando aqui a concentração em mol por litro. Se fosse C, concentração comum, você usaria o C aqui, tá? Então, M antes, aí volume depois. Ó. Se você fizer isso sempre, você nunca vai errar. Aí o resto é dedução, né? Matemática. E você imaginar, olha, eu estou fazendo uma evaporação. Você tem que imaginar, usar a força da imaginação sua, tá? Então, V antes eu não tenho, eu quero calcular, né? A evaporação até restar um volume de 100 ml. Então, antes eu tinha o quê? Olha, a molaridade. Ó. A molaridade antes era 0,05, né? Mol por litro, tá? Mol por litro. Depois, o que foi que aconteceu? Olha? Bora ver o que foi que aconteceu depois. Qual é o volume que eu tinha depois? O volume depois que sobrou, olha, tá? Esse aqui, olha, 100 ml. 100 ml, mililitros, tá? E a molaridade? Molaridade foi para 0,5. 0,5 mol por litro. Sempre bota a unidade, tá? Então, são esses os dados que eu tenho, olha. Vejam só que eles querem saber a água evaporada. Volume de água evaporada. Então, presta atenção que eu vou fazer, tá? O que eu vou calcular aqui primeiro vai ser o volume de água antes que eu tinha, tá? Volume antes, certo? O volume evaporado eu vou calcular através dessa fórmula. Então, primeiro eu vou calcular esse valor aqui, ó, certo? Depois eu vou jogar nessa fórmula, tá? Para eu saber esse valor aqui, olha, evaporado, tá? Vou ter que jogar para saber quanto foi isso aqui, tá bom? Então, bora calcular aqui, olha. V antes, não tenho, vou calcular, tá? Então, eu tenho a molaridade antes, que é 0,05, que é a matemática velha de guerra. Volume depois, olha. Volume depois, 100 ml. Então, olha lá, eu estou usando aqui, eu vou usar 100 ml, eu vou passar aqui logo, tudo para litros, para você, né? Aí você joga lá na escala, tem que saber isso daqui, tá? Já fez muito exercício sobre isso, você tem que saber. Então, olha lá. Vou passar logo tudo para litro, para evitar, né, que você fique confuso nessas horas, tá bom? Então, olha lá. VA, 0,05, volume vai ser 0,1. Bom? Molaridade final, que é o depois. Ó. Veja que depois que você conclui, faz as conclusões, as deduções, tudo vai ficar fácil. Certo? Aí você faz as contas aqui, ó, tá? Ajeita direitinho, joga numa calculadora. Tá? Joga numa calculadora e você vai achar isso daqui é igual a 1 litro. Bom, 1 litro. Certo? 1 litro. Aí lembre-se que se ele quisesse em ml, aí você ia passar esse 1 litro, ia ficar o quê? 1000 ml. Tá? 1000 ml. Se ele quisesse em ml. Aí você passaria depois, tá bom? Então tá aqui, olha, eu achei. Só que não é isso que eu estou querendo, tá? Eu estou querendo, na verdade, o volume de água evaporada, certo? Então você vai jogar nessa fórmula aqui e matar. Agora você calculou o volume que eu tinha antes, olha. Então, 1, né, eu vou usar aqui em litros. Evaporado, bora botar aqui. Mais o volume depois. Quanto foi o volume depois, olha? Aqui, ó, 0,1 litro. Estou usando tudo em litro.
Você poderia passar tudo para ml, aí ficaria até mais fácil depois você fazer a transformação que ele quisesse. Quem manda é a resposta. Então, olha lá. O volume evaporado vai dar o quê? 1 menos 0,1, certo? E você fazendo essa continha direito, vai dar 0,9 litros, tá? Aí vamos dizer que a resposta esteja em ml, aí você passa para ml. Ah, está em centímetro cúbico, passa para centímetro cúbico. Bom, então aqui, olha, passando isso daí para ml, você vai calcular 900 mililitros, tá bom? Então foi essa quantidade que foi evaporada, tá? Antes ele tinha, olha lá, 1.000 litros, certo? Se ele quisesse saber no exercício quanto era que ele tinha antes, 1.000 litros. O que foi evaporada foi isso daqui. Então, muito cuidado, essas questões que pedem volume evaporado, que você vai fazer um cálculo separado, tá legal? Então, todas as fórmulas, elas respeitam isso aqui, olha. Essas informações aqui, antes e depois. Você não pode esquecer dessas fórmulas, tá? Antes e depois, você tem que entender todas essas 3 formulazinhas aqui que a gente mais vai usar nos nossos exemplos, tá legal? Então, só aguarda um pouco aí que eu vou explicar agora as questões do Google Forms, tá? Querendo esse material em PDF resolvido, aí vocês entrem em contato comigo no, no, no privado, né? Aí eu dou para vocês, tá certo? Guarde um pouco aí. Vou botar aqui o do Google Forms, tá bom? Por que eu estou fazendo isso? Porque eu já falei para vocês que no Google Forms, esses valores aqui, olha, dos índices, tá? O índice, ele não aparece, ele não dá para botar um índice embaixo, né, das fórmulas, como a gente tem algumas fórmulas que tem o índice 2, índice 3, índice 4, é o caso desse, por exemplo, KNO2, olha, eu vou botar aqui no Google Forms, ele não aparece, não dá para botar esse 2, certo? Ele aparece esse 2 dessa maneira aqui, ó. Tá legal? Ele não aparece, não dá para botar ele nessa forma, olha, índice menor. Ele sempre aparece do lado grandão. Então, você só vai entender isso se você tiver, claro, olhando, eu explicando, acompanhando os exemplos que eu estou dando aqui, que são diretos. Se você olhar para cá, tem algumas questões que são até repetidas, tá? Então, é esse, olha, terceira atividade, terceiro bimestre, certo? Então, o total de questões vão ser 5 atividades, depois a gente vai fazer uma somatória para dar a média de vocês final, tá? Então, você olha aqui direitinho, olha, quem for fazer pelo Google Forms, tá vendo aqui as questões, olha, como é que elas são, tá? Mas não tem problema nenhum de escrita, é só para vocês terem cuidado, bom? Então, são as mesmas questões, praticamente, que eu estou explicando nesse vídeo, tá certo, pessoal? Então, é isso, tá? Até a próxima, se Deus quiser.